Bom dia, gente. Perdi um pouquinho a voz, hoje acordei com a voz um pouquinho rouca por causa da mudança do tempo. Eu peço desculpas, tá? Eu vou tentar, como nos outros áudios, falar numa linguagem acessível, de fácil compreensão. E hoje o tema desse áudio, né? Eu resolvi fazer essa coletânea de áudios aí sobre psicologia com temas mais frequentes que podem despertar curiosidade, dificuldade de lidar com eles, situações que podem estar acontecendo na vida de cada um, como também na vida de pessoas próximas a nós. Conhecendo melhor sobre o assunto, com certeza a gente vai saber utilizar ferramentas para lidar melhor com essa situação. E aqui também a intenção é eliminar dúvidas, eliminar fake news, né, como falam, impressões erradas que temos acerca de certos assuntos. O assunto de hoje é depressão. Essa é uma doença psicológica, ou seja, clinicamente, se você fizer um exame de sangue, não vai acusar depressão. Se você fizer uma análise clínica no médico do corpo, provavelmente vai ter dificuldade, né, de comprovar clinicamente que você está com depressão. Mas alguns estudos em alguns países, como Estados Unidos, etc., e até no Brasil mesmo, já fizeram algumas análises verificando que a depressão faz com que a pessoa ative mais regiões do cérebro do que outras. E também influencia na produção de certos hormônios, né? E isso eu vou explicar após o caso clínico. Esse caso clínico é um caso que eu criei, né? Baseado em alguns relatos de tratamentos com pacientes que vêm conversar comigo, que vêm dividir suas histórias comigo. E aí eu peguei um pouquinho de cada um para poder transmitir esse caso clínico, porque assim, visualizando a situação, por que eu estou gravando áudios? Porque é mais fácil visualizar o caso clínico, é só fechar os olhos, você vai conseguir visualizar. Eu vou narrar uma história e depois analisaremos juntos essa história, explicando os sintomas, o que caracteriza como depressão, como lidar, né, o que a psicologia aconselha, no sentido não de direcionar atitudes, mas nós indicamos certos posicionamentos para auxiliar pessoas que estão nesse sofrimento psíquico, né? E até parentes, amigos, colegas que querem ajudar pessoas que estão num quadro como esse. Então, vamos iniciar o caso clínico, lembrando que eu não vou falar o nome de nenhum paciente, nenhuma descrição, ou seja, vai haver o respeito à privacidade dos relatos que vão ser aqui apresentados. Ninguém vai ser identificado, podem ficar despreocupados, tá bom? O caso clínico, eu vou pegar um exemplo hipotético de uma mulher nos seus 53 anos e ela se chama, o nome está vindo ao acaso, vamos dizer Daniela, né? A Daniela tem 51 anos, 53 anos, a Daniela tem 53 anos e recentemente a Daniela passou por um processo de luto. Ela convivia muito com a mãe e ela viu que essa mãe estava adoecida de um câncer. Ela a acompanhou durante todo o tratamento, mas infelizmente o câncer já estava num estágio avançado e a mãe da Daniela infelizmente veio a falecer. Lembrando que é um caso hipotético que eu estou inventando agora nesse momento. Qualquer coincidência
com algum caso, alguma pessoa, é mera, né, causalidade. Não estou intuito de né, contar a vida privada de ninguém, tá bom? Então, qualquer conexão com a realidade, porque são vários casos, de repente alguma coisa coincide com a história de alguém, é mera coincidência. Então, a Daniela tem 53 anos, passou recentemente, a mãe dela muito adoecida, que era a sua melhor confidente, a pessoa que ela mais confiava, veio a falecer de um câncer em estágio avançado. Ela tem mais 2 outros irmãos, mais velhos, ela é a mais nova. No entanto, os outros irmãos não tinham tanto apego a essa mãe e eles não participaram tão intensamente desse tratamento dela, dessa recuperação, dessa tentativa de cura do câncer. Então, Daniela enfrentou tudo isso sozinha, mas sempre sendo muito acolhida pela sua mãe, né? Embora a mãe tivesse enfrentando a radioterapia, a químio, sempre falou palavras de apoio para a filha. A filha vinha visitando a mãe no hospital, que já estava internada, e a mãe sempre com mensagens de apoio, de carinho, de amor com ela. Ela se sentiu impotente porque queria ajudar a mãe e observava a mãe definhar cada vez mais. E nada podia fazer a não ser acreditar nos médicos. Ao falecer a mãe, né, ela foi ao enterro muito emocionada, consternada. Passou uma semana após o enterro em casa. Passou uma semana em casa. Não tinha ânimo para sair. A fome lhe abandonara. Ela não tinha mais fome. Ela só queria saber de dormir, porque afinal de contas, ela ficou muito tempo no hospital, dormia muito pouco e o sono acumulou. Então ela, em casa, dormiu praticamente quase que 2 dias, né? Só levantando para ir ao banheiro, ela voltava para a cama e adormecia. No segundo para o terceiro dia, ela acordou e resolveu comer alguma coisa. Mas a barriga parecia embrulhada, parecia enjoada. Ela, mesmo assim, ela juntou as forças que restava e foi até a geladeira. Vendo lá a geladeira, tinha alguns alimentos que ela poderia consumir, como queijo, leite, manteiga, pão. Mas nada daquilo lhe atraiu. A fome parecia tê-la deixado. Foi ao banheiro, fez as necessidades fisiológicas, urina, fezes, e sentiu vontade de deitar novamente. Ao deitar, ficou encarando o teto. Imagens da mãe, em seus últimos momentos, a fizeram chorar novamente. Ao ver a mãe descer no enterro, no caixão, né? E a primeira pá de terra ser jogada, ela novamente se emocionou e disse: "O que eu vou fazer agora, mamãe? Como eu vou viver sem a senhora?" E chorava, muito consternada. Agarrou um travesseiro e novamente cochilou, adormecendo. Seus sonhos eram escuros, não tinha uma mensagem precisa. Seu sono era escuro, não tinha uma mensagem precisa. Seu sonho não tinha uma imagem precisa. Ela simplesmente apagava literalmente e acordava desanimada, com dores no corpo, sem ânimo para nada. Sentou com muito esforço na cama. Olhou para um lado, olhou para o outro. Simplesmente parece que as coisas perderam valor. Ela encarou uma cômoda à frente, encarou algumas mudas de roupa jogadas sobre uma cadeira próxima e pensou
quanta vaidade! E no fundo, nada disso a gente vai levar. Respirou fundo, novamente se levantou e foi na direção da comida, da cozinha. A barriga lhe doía, sinal que não estava sem comer há muito tempo. Foi até a geladeira, tomou um copo de água e sentiu dificuldade ao sentir a água descer pelo corpo, como se aquilo fosse uma invasão. Mesmo assim, pegou uma fatia de pão, passou uma manteiga gelada mesmo e engoliu aquilo mastigando com uma certa dificuldade. Cansada de ter levantado da cama, sentou na cadeira da mesa da cozinha. Ficou encarando aquele pedaço de pão que estava comendo no seco mesmo, pois nem café ela sentiu vontade de fazer. Ficou mastigando como se fosse um chiclete aquilo ali. Parecia ter dificuldade para digerir aquele alimento. De repente, o corpo inerte da mãe veio novamente na sua memória e ela perdeu o apetite. Caminhou até a sala, sequer abandonou o pão ali sobre o prato e seguiu até a sala. Sentou do lado do telefone, olhou para ele e pensou: por que eu não ligo para os meus irmãos? Mas lembrou que apenas um deles foi no enterro. O outro nem sequer pareceu ter se importado, inclusive porque agora estava numa nova relação e não tinha tempo para algumas coisas, dizia ele. Ela respirou fundo e pensou em ligar para o irmão que fora no enterro. No entanto, ela pensou: o que eu falarei para ele? Perdemos muito nosso contato. Não temos mais aquela amizade de antes. Respirou fundo e disse: para quem eu posso contar a minha dor que eu estou sofrendo? Mas logo veio outro pensamento e ela pensou: mas quem se importaria? Ninguém se importa comigo. Apenas a mamãe, e a mamãe partiu. Novamente sentiu algumas lágrimas escorrer, sua testa se franziu e ela tocou a testa. Respirou fundo, se recostou melhor no sofá e soltou o ar com dificuldade. Só agora ela olhou nas mãos e viu as unhas mal feitas, grandes, né? O esmalte já descascando, as pernas com pelos. Há muito tempo ela não se cuidava, né? Não tinha higiene íntima. E há praticamente 3 dias não tomara banho. Ela se sentiu nojenta, asquerosa e disse: nossa, estou insuportável. Caminhou até o quarto, procurou muito desanimadamente uma toalha e resolveu se banhar. No banho, ela abriu o chuveiro, jogou um pouco de água no corpo, um pouco de shampoo no cabelo, sem se preocupar muito em limpar, né, em esfregar a mão no cabelo. Simplesmente jogou o shampoo, enxagou, o sabonete ela passou muito rudemente no corpo, saiu dali ainda molhada, né, respingando, um pouco de espuma no cabelo ainda, e mesmo assim se secou e foi no quarto. Abriu uma cômoda e olhou todas aquelas roupas que em uma época da vida dela ela tinha orgulho de ostentar para os amigos, mas agora aquilo tudo perdera o sentido. Sua fadiga a fizera sentar novamente na cama, mesmo nua. E ela olhou aquelas roupas, olhou ao redor, aquele silêncio, o vazio, a solidão. E ela olhou na direção da janela, uma discreta brecha da cortina, ela viu que o tempo estava nublado. Lembrou da face da mãe sempre lhe dizendo palavras agradáveis, mesmo nos últimos minutos. Ela desejou naquele momento receber uma mensagem dessa. Se emocionou novamente e pensou: poxa, de repente seria até bom que eu tivesse também partido. O mundo agora não tem mais graça. Caminhou até aquela janela, mesmo nua. Parecia estar
assim, fantasiando, né? Em outra dimensão, em outra época da vida. Olhou pela janela, encarou algumas pessoas andando na rua, um casal passou sorrindo, uma outra mulher viu outra mulher com uma criança andando, e ela ficou pensando: somos apenas seres que um dia vamos partir. Toda essa felicidade é temporária, pensou. Olhou para as pessoas bem vestidas, algumas, outras maquiadas, e disse: isso é perda de tempo. No final, todos teremos o mesmo fim. A beleza é temporária. E aí ela pensou, voltou para próximo da cômoda, por sentir um pouco de frio, o tempo estava nublado. Ela pegou a primeira blusa, sem escolher muito antigamente. Ela ficava horas escolhendo uma roupa, né? Pelo menos alguns minutos. E agora ela pegou qualquer trouxa de roupa e colocou assim, jogou uma camisona, uma camisa de um tamanho grande no corpo, sem se importar com outras vestimentas. Sentou na cama, abaixou a face, olhou na direção do chão, encarou os dedos entrelaçados, respirou mais uma vez e a cama pareceu novamente atraente para ela. Ela deitou-se, abraçou um travesseiro e com a fisionomia estática ficou encarando o nada, sem um motivo aparente, olhando fixamente numa certa direção. De repente o telefone tocou. Ela se remexeu um pouco incomodada, porque o barulho do telefone parecia irritá-la. De repente pensou que poderia ser o irmão, preocupado com ela. Mas logo ela descartou essa possibilidade, por ele não costumar ligar para ela, nenhum dos dois. Ela pensou, deve ser alguém querendo fazer uma cobrança ou vender alguma coisa. Não quero nem saber. Ignorou aquele barulho, mas ele foi bem insistente, o que a fez tapar os ouvidos com uma parte do travesseiro. Parado o barulho, finalmente ela respirou aliviada, soltou uma bufada aliviada e ficou encarando o teto. Ela lembrou de algumas partes do passado em que discutira com a mãe, que ela queria sair com alguns amigos, que ela queria se aventurar numa relação amorosa e a mãe a orientava a ter paciência, a analisar melhor o parceiro. Mas ela, às vezes, afrontava a mãe. Respirou fundo e tentou se lembrar desse rapaz que ela tentou conhecer melhor. De repente, a face dele se tornou borrada e ela novamente adormeceu. Acordou quando era já de noite. Os grilos cantavam do lado de fora da janela numa árvore próxima, sinal que o tempo esquentaria. Ela lamentou isso ao escutar os grilos e a cigarra. Sentou novamente na cama, foi ao banheiro, urinou bem pouquinho porque não estava se hidratando. Sentia-se cansada, desanimada e pensou até em ir no médico. Ela pensou assim, falou: eu vou no médico ver, de repente eu estou também com algum problema que nem minha mãe. Vestiu qualquer roupa, nem penteou o cabelo, passou os dedos, pegou a bolsa, o celular, pouco de dinheiro, não contou, não ligou para isso, porque o médico ficava a algumas quadras da casa dela. Caminhou pela rua, meio desengonçada em sua roupa, sem combinar nada, bem diferente da mulher de antigamente, que fazia questão de os detalhes fazerem toda a diferença. Chegou no médico, a secretária informou que tinha que ter avisado com antecedência, mas que ela realizaria um encaixe. Daniela sentou-se e ficou esperando, e pensou consigo, é claro, ele quer dinheiro, ele não se importa com ninguém, ele só quer dinheiro. É claro que ele me atenderia. Ele atendeu minha mãe e ganhou muito dinheiro com ela, pensou. A secretária chamou, ela mostrou a carteira do plano, preencheu os dados e entrou no consultório. Chegando lá, falou que se sentia cansada e que talvez tivesse o mesmo problema da mãe. Talvez com alguma amostra de algum resquício genético. Ela comentou alguma coisa do tipo.
O médico fez os procedimentos padrões, pediu um exame de rotina, alguns exames neurológicos, e Daniela sabotou alguns, não fez alguns e apenas fez alguns. Os dias se passaram e ela não estava mais animada a ir no médico. Ela mesma olhou os exames e o laudo acusou que não tinha nada de errado com ela. Daniela sempre fora muito inteligente e, ao tratar a mãe, ela acabou conhecendo algumas técnicas médicas de saber se estava com infecção. Ela reconhecera no exame que, a princípio, ela não estava com nenhum problema. O laudo estava dando normal. Respirou fundo e disse: vou voltar lá e ele vai dizer que estou maluca. Então, para que vou voltar lá? Novamente foi na geladeira. Há muito tempo que ela não fazia uma refeição completa. Perdeu alguns 10 quilos, uns 15 quilos nessa situação. E isso não parecia importá-la. Há uns 4 dias ela vestia a mesma camisa, apenas isso, mesmo que o tempo estivesse esfriado. Só que agora ela não se aproximava mais da TV, nem do rádio, ela não queria escutar ninguém. A cama era sua melhor amiga. Ela deitava lá e lá se sentia protegida do mundo de incompreensões que ninguém parecia se importar com ela. O telefone no 6º, 7º dia tocou novamente. Ela não o escutou. De repente, no dia seguinte, ela se surpreendeu de escutar a campainha. E ela pensou, deve ser o síndico cobrando, o pagamento do condomínio. Ignorou. Não estou apresentável para atender ninguém. Tomara que ele me esqueça e pense que eu morri, pensou. Passou o dia. No dia seguinte, novamente a campainha. Ela resolveu se levantar. Botou uma calça, porque ela viu que estava com as pernas de fora e provavelmente, se fosse algum homem, ficaria encarando. E ela não estava disposta a nenhum relacionamento naquele momento. Ela abriu a porta e se surpreendeu de seu irmão. Ele a olhou de cima a baixo, a vendo muito debilitada. Ela logo, antes de deixá-lo entrar, falou: o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei. Esse era o irmão que fora ao enterro. Ele, preocupado, disse: poxa, você sumiu? Te liguei várias vezes. Você não atende mais esse telefone? Para que tem telefone? Ela achou aquilo um abuso e tentou bater a porta na cara dele. Ele segurou e entrou no apartamento. Ela disse: eu não quero mais saber de nenhum de vocês. Eu quero ficar sozinha. Ele olhou para os lados e viu o apartamento muito assim, abandonado, aparentemente sujo e abandonado. Roupas jogadas pelo chão, na máquina de lavar. Tinha comidas já estragadas na pia, na mesa, tudo comido pela metade, sem ser consumido plenamente. Ele se preocupou mais uma vez e chegou perto dela e tentou arrancar alguma informação, porque ele percebeu que a irmã não estava bem. Embora ele não tenha acompanhado a mãe no seu tratamento, ele era muito, como se diz, muito impressionado com hospitais, e ele explicou isso para a irmã, que ele preferia não ir porque ele se sentiria muito debilitado. Ele tinha medo que a mãe morresse. E no enterro ele nem se aproximou do caixão. Ele era muito impressionado, muito agitado emocionalmente. A irmã parecia não ligar porque ele dizia. Inerte, inexpressiva, apenas disse: vai embora. Ele disse: você não está bem. Conversa comigo, o que foi? Eu sei que foi difícil encarar essa doença com a nossa mãe, mas ela se foi. Agora ficamos nós dois. O terceiro esqueceu da família, mas agora sou eu e você. Vamos nos cuidar. Ela respirou fundo, voltou para o quarto e sentou lá na cama. Ele foi atrás dela e falou: poxa, minha irmã, deixa eu te ajudar. A mamãe eu não tive condição. Eu sou muito impressionado, você sabe. Assim que soube da doença dela, eu tive quase que eu desmaiei. Ela sorriu e disse: você sempre foi muito fraco. Aí ele comentou: mas você está seguindo o mesmo caminho? Você está aí
enfiada nesse buraco? Vamos, reaja. Aí ela ironizou e disse: logo você está falando isso para mim? Eu encarei tudo sozinha. E aí ele, debilitado, resolveu ir embora, muito magoado, chateado, choroso. Ela respirou fundo e disse: magoei meu único amigo, o único que ainda parecia se importar comigo. Sentiu os olhos lacrimejarem novamente e se deitou. Adormeceu mais uma vez. Respirou fundo na manhã seguinte, assim que acordou, e tentou se levantar sentindo as costas doerem. As pernas estavam adormecidas, esfriara novamente. E ela só dormira com um cobertor não muito grosso. Sentou na beirada da cama, resolveu fazer suas necessidades matinais. Olhou no espelho do banheiro, sobrancelhas grossas, cabelo desalinhado. Há uns 5 dias não o penteava, o cabelo dela era crespo, ou seja, estava bem embolotado, cheio de nós. Ela sorriu e disse: agora mesmo que eu não caso, eu não arranjo ninguém. Seguiu até a cozinha. Não tinha absolutamente nada na geladeira. O queijo mofara, o leite azedara. E ela disse: vou ter que ir até o mercado. Mais desanimada de encarar a atendente do mercado, resolveu ligar para o irmão e pedir para ele fazer-lhes compras. O irmão, prontamente, querendo perdão dela, fez as compras e se aproximou. Apareceu no apartamento, trazendo pão e outras coisas que ela nem tinha pedido, para agradá-la. Pedaços de bolo. Ele viu que a irmã estava parada no sofá da sala, sentada, reflexiva. Ele disse: vou preparar um café da manhã para te levantar. Ele foi até a cozinha animado e aí preparou um café para ela. Pedaço de bolo de milho que ele comprou, fresquinho, um pão francês com manteiga, quentinho, e um café com leite que ele preparou naquele instante, fervendo a água e tudo. Chegou e botou na frente dela. Ela disse: pra que isso tudo? Vai alimentar um batalhão? Ele sorriu e disse: mana, isso aí é pouco para você, eu me lembro que você comia muito bem. Ela pegou um pedacinho do pão e engoliu, com muita dificuldade mastigou e engoliu um pouquinho de café. Olhou para o irmão com uma cara meio zangada e disse: o que você está querendo? É a herança da nossa mãe? Ele comentou: mamãe não tinha muitas posses, quem tinha era o nosso pai, que há muito tempo a gente não tem notícia. Eu estou preocupado com você, já que é minha única família nesse momento. Ela respirou fundo e disse: eu estou meio esquisita. Eu não tenho ânimo para nada. Tudo no mundo parece tão sem graça, ou então que as pessoas querem apenas tirar proveito de mim. Eu fui no médico, ele me passou uns exames aí qualquer, e eu não estou a fim de voltar porque os exames não acusaram nada, não sabem o que eu estou sentindo. Esses médicos são muito limitados. O irmão comentou: mas como você está? Ela: não sei dizer. Não sei dizer como eu estou. Sei lá. Tô assim. Não sei explicar. Sem ânimo para nada. Aí ele comentou: nem foi mais dar aulas porque essa jovem, ela era professora do fundamental. Adorava as crianças. Adorava lidar com os pais, explicar, fazê-los participar da educação dos filhos. No entanto, ela pediu licença por causa da morte da mãe e desde então não voltou mais. Num dos telefonemas que ligou para a casa dela, era a escola perguntando se ela iria retornar aos trabalhos. Ela simplesmente não se importou, ou parecia não se importar. E aí o irmão insistiu: mas por quê? Aí ela falou: eu me sinto como se eu estivesse no fundo do poço. À noite, a escuridão é como se eu estivesse no fundo do poço. Como se tivessem pedras gosmentas, meladas, e eu não conseguisse escalar para a saída. Eu estou no fundo do poço. Eu não tenho forças para me levantar. Então ele viu a situação da irmã e resolveu marcar
um psiquiatra. A irmã relutante não quis ir. Disse que ninguém a trataria porque ela só estava meio abandonada e não queria ver a cara de nenhum médico dizendo que ela estava maluca. Ele conseguiu que o médico fosse na residência. O psiquiatra rapidamente identificou como depressão profunda. Assim que o irmão relatou, após ele frequentar a casa dela algumas vezes, que a irmã dormia às vezes o dia inteiro. Ou seja, a hipersonia, que a gente chama. O psiquiatra indicou um antidepressivo e comentou que ela devesse fazer um tratamento psicológico. Como ela não conseguia mais sair de casa, praticamente, quando ela chegava na porta, ela sentia muito sono e queria voltar correndo para a cama. O irmão teve que arranjar um psicólogo que a tratasse residencialmente. Ao longo da terapia, usando o antidepressivo, Daniela demonstrou um pouco de melhora. Mas sempre relutava em tomar o remédio, dizendo que ela não queria ficar viciada. O psiquiatra disse para insistir, pelo menos nos primeiros meses, para que Daniela reagisse. E o irmão passou a morar na casa dela para tomar conta da irmã. O que ele não fizera com a mãe, e tentou compensar com a irmã, para não perdê-la também. O irmão trabalhava meio expediente, num supermercado próximo, e isso foi até vantajoso para ele poder cuidar da parente. O terapeuta entrou aí com a terapia, 2 sessões por semana, porque o caso pedia mais atenção. E o terapeuta deixou o celular dele para qualquer emergência que o irmão pudesse ligar para ele. Daniela começou a sentir vontade de voltar a pentear o cabelo. Quando ela olhava no espelho, sentiu necessidade de fazer as sobrancelhas e ameaçou colocar um batom nos lábios, logo sorrindo novamente. As roupas agora, para as sessões que aconteciam à tarde na residência dela, ela começou a selecionar certas cores mais vivas, coloridas, bonitas, brilhantes, até mesmo floridas, com estampas de flores. O psicólogo observou que ela estava agora arrumada para as sessões, que ela parecia verbalizar com uma voz mais alta, mais confiante. E ele esperou a melhora dela para induzi-la a voltar, no caso, para a terapia no consultório dele. Daniela relutou no começo, dizendo se ele não gostava da casa dela, se ela fedia e que ela limparia para a próxima sessão. O psicólogo observou essa melhora, que ela estava começando a retomar as atividades. E mesmo assim ele insistiu que as próximas sessões seriam no consultório dele. Na primeira sessão ela não foi, teve dificuldade de sair de casa, pois a casa se tornara o seu porto seguro, a sua segurança. No entanto, na outra sessão angustiada, com vontade de contar um monte de coisa, como relembrar um ex-namorado, a vontade de ligar para ele, ela acabou indo no consultório relutante. Chegando lá, o psicólogo encarou como mais uma vitória. Aos pouquinhos, Daniela começou a sair de casa para outros motivos. Não pedia mais para o irmão ir ao mercado. Ela voltou a fazer compras. E melhor ainda, ela voltou a querer se informar acerca do trabalho que desempenhava com muitas crianças que pediam pela volta dela, porque ela tinha paciência e tinha muito amor a dar àquelas crianças. Além disso, ela tinha um trabalho voluntário no orfanato, ela sempre gostou muito de crianças. Retomar essas atividades fez com que o psiquiatra sentisse a necessidade de diminuir o antidepressivo, até que ela não precisou mais tomá-los. Daniela passou por um período de luto mais prolongado. E esse período de luto acabou resultando numa depressão. Agora vamos comentar um pouquinho sobre esse caso clínico. A depressão é uma doença que ela aparece aos poucos. No caso da Daniela, ela já estava dando resquícios de nascimento no tratamento da mãe, porque a mãe lhe dava palavras de apoio, ou seja, já estava precisando da mãe para sentir esse apoio próprio.
Ou seja, ali ela já estava com uma autoestima debilitada, até pela situação de perder uma pessoa que ela amava, né? De estar perdendo essa pessoa. Então ali já estava um resquício desse processo de baixa autoestima, de tristeza profunda. Quando a mãe partiu, ela se viu sem uma amiga, sem uma aliada, e a mãe acabara se tornando uma bengala, um apoio para ela. Então, quando retiraram essa bengala, ela não se sentiu mais confiável para caminhar sozinha. O trabalho aí junto da família, no caso o irmão, é necessário e é muito importante esse apoio familiar. Se ele não houver, amigos, colegas, até colegas de trabalho, podem aí ajudar. Porque a pessoa, quando entra em depressão profunda, ela não tem ânimo, ela não tem energia para buscar a própria melhora. Ela fica como num processo de anestesia sentimental, de fraqueza física. Ela não tem motivação, ela não tem disposição para ir atrás do que quer. Não é porque ela quer ficar assim, mas é porque falta-lhe forças, como no caso da Daniela. Ela até se esforçava a levantar, né? A comer alguma coisa. Mas a depressão é uma doença que se instala no psicológico. E ela castra essa pessoa. Ela castra a sua vontade de viver. Ela castra o seu apetite, sua motivação, os seus desejos. E é muito importante o apoio familiar nesse momento. Inclusive quando ela se torna profunda. O irmão aí teve um papel primordial para levantar a Daniela. E, claro, o apoio profissional apropriado, que a ajudou, né? Entrou aí com medicamento, pelo menos para tirá-la dessa depressão profunda que ela se encontrava, certo? E a terapia associada ao tratamento medicamentoso para dar aí, para que a Daniela desenvolvesse ferramentas, habilidades, que ela pudesse ela mesma ser a própria bengala, o próprio apoio, sem precisar do medicamento. Então, o medicamento muitas vezes é utilizado pelo psiquiatra, o psicólogo não passa antidepressivo e não passa medicamento, só o psiquiatra. O psiquiatra entra aí para retirar a pessoa, para auxiliar a pessoa a se sair um pouco dessa depressão profunda, para se levantar do leito, porque como a Daniela, muitas pessoas ficam presas à cama, ao leito. Elas não têm ânimo para nada. Então o medicamento entra como para dar esse empurrão, para a pessoa sair dessa letargia, né? dessa dormência emocional, dormência afetiva. E aí o psiquiatra provavelmente, na maioria das vezes, encaminha para um terapeuta, porque o terapeuta ele vai trabalhar questões aí mal resolvidas que acabaram causando essa tristeza, né? Então, ela tinha muito apoio da mãe, né? Ela era uma pessoa que necessitava muito dessa mãe. E quando ela perde esse apoio, ela se sente sem apoio. Então, o irmão aí entrou como um facilitador, um auxiliador, o psiquiatra com um medicamento para dar esse empurrão para ela sair dessa letargia, dessa sonolência, né? Dessa dormência emocional, e o terapeuta veio para auxiliá-la a desenvolver ferramentas, a desenvolver habilidades para ela conseguir caminhar novamente sem a necessidade de medicamento. Então, todos os três aí tiveram um papel fundamental, né? E também a profissão, ter uma motivação, porque conforme a terapia vai acontecendo, a pessoa vai trabalhando essas tristezas, ela vai digerindo esse luto, ela vai começando a aceitar que é uma situação inevitável, que todos estamos expostos, né? E que tem que ser digerido, né? Para que a vida possa prosseguir. Então, essas três pessoas, essas três peças na história foram primordiais para que ela se reerguesse, porque a pessoa que está em depressão profunda ela precisa de um auxílio externo para ser auxiliada, né? Uma outra característica que a gente observa na Daniela no começo é o pessimismo.
O pessimismo pode estar associado a quadros depressivos. Ela, quando pensou negativamente do médico, da secretária, ela pensou negativamente do irmão. Isso pode ser um sintoma também de depressão. Há outro sintoma, irritabilidade. Quando tocou o telefone, ela se irritou. Quando tocou a campainha, ela se irritou. O irmão, embora apresentasse boas intenções com ela, ela se irritou com a presença do irmão. Um outro sintoma da depressão, hipersonia ou falta de sono, insônia. No caso da Daniela, ela teve um excesso de sono. Outra característica, perda do apetite, perda da motivação para fazer qualquer coisa. Tudo que a pessoa tenta fazer é um esforço redobrado ou triplicado. Outro item é sensação de abandono, de que não se encaixa mais na vida social, de que não tem mais espaço para ela na sociedade, de que ela é uma enjeitada, que ela é uma abandonada pela sociedade, né? Ou seja, justamente vem esse pessimismo social. Uma outra característica que ela apresentou é a perda dos cuidados pessoais, de higiene, de alimentação. A gente vê que há uma perda quase que completa em relação a esses temas. Ela não escolhia mais roupas, ela não se limpava, ela não se alimentava com regularidade. Esse descuido próprio também pode estar presente no quadro de depressão. Mas tem um item muito relevante que não foi abordado, no caso a Daniela não apresentou esse item, que é também pensamentos suicidas, indução de suicídio. É desejar não estar mais ali, é desejar se livrar da dor, da tristeza e simplesmente desaparecer. Quando a pessoa começa a ter esse tipo de pensamento, tem que levantar a bandeira vermelha. Quando ela pensa assim, o mundo não tem mais espaço para mim. Eu só queria simplesmente deixar de existir. Eu só queria desaparecer. Quando esses pensamentos começam a aparecer na cabecinha de uma pessoa que está com depressão, é muito perigoso, né? Então, é necessário sim uma aproximação familiar, uma aproximação de amigos e até profissionais da saúde que de repente acompanhem essa pessoa, que tenham um carinho, né, por esse paciente, eles entrem aí como interventores, né, para auxiliar essa pessoa, porque ela realmente, no caso da Daniela, ela estava numa situação que ela não poderia se ajudar sozinha, ela precisava desse suporte externo. E essa tentativa de diálogo do irmão foi primordial, fez ela se abrir. Quando ela começou a falar que ela se sentia, né, assim, eu não lembro exatamente o que eu comentei na história, mas ela comentou com o irmão sobre a sensação de inadequação com a sociedade, de que ela é abandonada, de que ela não se encaixa mais na sociedade. Aí o irmão rapidamente se ligou que ali estava numa situação perigosa, né? A irmã poderia estar em risco e com certeza estava. Se ela não tivesse essa ajuda, ela provavelmente poderia sofrer até de uma anorexia, né? Porque ela não estava se alimentando bem. Então, a anorexia aí pode aparecer, né, também, ou a bulimia, que é comer demais também, exageradamente. Ou seja, a pessoa perde o apetite ou tem muito apetite, come até passar mal, né? A depressão ela pode ter esses polos. É um desequilíbrio emocional, então a pessoa tende ao exagero, né? Seja no pessimismo, seja na tristeza, ela tende a um exagero, tá? Então, eu acabo de dizer novamente, é necessário uma intervenção, uma ajuda externa. Muitas vezes o depressivo ele não tem essa força de buscar essa ajuda, né? Alguns até conseguem lutar com essa resistência, com essa letargia e conseguem falar com alguns parentes, eu não estou bem, eu estou muito triste, né? Então, os parentes, amigos, colegas têm que ficar em alerta, né? Porque a depressão ela começa a minar, ela começa a sabotar o psicológico da pessoa e se a pessoa não ver, se a pessoa não trabalhar isso, se a pessoa não tratar, não cuidar disso,
pode evoluir para um quadro de suicídio, né? Então, no caso aí, a presença do irmão foi primordial para que ela não progredisse ao ponto de ela morrer, né? De uma anorexia ou de um descuido mesmo, né? Que ela não tinha condição de se cuidar emocionalmente, né? Então aí a importância do papel dessas pessoas no auxílio dessa jovem de 53 anos, que eu encaro como uma jovem, né? Hoje em dia, a terceira idade é uma juventude tardia, né? Graças a Deus, a ciência está evoluída aí, né? E está dando esse suporte aí para alongar a vida das pessoas. Mas ela tinha muita coisa ainda a viver, né? Era uma jovem saudável. Então, eu acredito que esse caso clínico ajudou aí a esclarecer muitas coisas. Provavelmente vocês agora estão mais sagazes para observar esses sinais que eu expliquei, né? Se algum parente de vocês, você percebe um descuido físico, você percebe um vazio existencial na presença, no discurso dessa pessoa, a pessoa não tem mais motivação para nada, a pessoa está sempre pessimista, está sempre irritada, né? Isso podem ser sinais, indícios que uma depressão está se alojando no emocional dessa pessoa. E é muito importante esse apoio da família, profissional, é muito importante, dos amigos, né? Os amigos são uma família que a gente escolhe, né? Os verdadeiros amigos. Então, é muito primordial que as pessoas acreditem que o outro está sofrendo e tentem ajudar de uma maneira, claro, respeitando o espaço dele, como foi o caso do irmão, né? Respeitou o espaço da irmã, mas ao mesmo tempo interveio aí para ajudá-la, né? Ele teve um posicionamento aí ativo de ajudá-la para tirá-la dessa situação. E depois de retomado algumas semanas, a Daniela conseguiu, alguns meses de tratamento e tudo, né? Ela conseguiu aí retomar as atividades, né? Então, mas a Daniela tem que ficar, nesse caso clínico, atenta, porque a depressão, ela pode, em algum momento, você pode conseguir lidar com esses sintomas e com essa doença psicológica, mas ela pode retornar em algum outro momento, né? Então, a pessoa mesmo tem que ficar ligada, tem que ficar observando-se, né? Para que, se perceber novamente algum sinal de que a depressão possa estar voltando, ela comece a tratar já no começo para que não evolua. A depressão, ela infelizmente é uma doença que quando se aloja no psicológico da pessoa, ela fica ali. Então a pessoa trata, né? Consegue superar algumas coisas, mas a depressão pode ficar ali latente, né? Então a pessoa tem que ficar em alerta para novamente não ter esse quadro de depressão profunda. Então a pessoa tem que ficar em alerta. Qualquer sinal ela já tem que buscar ferramentas para lidar com isso, né? E essas ferramentas podem ser internas e externas, né? Tem pessoas que conseguem aí trabalhar o psicológico e manter esse equilíbrio, né? Então ficou aí esse caso clínico de depressão. Eu expliquei, comentei após o caso clínico, os principais sintomas da Daniela, que é essa paciente hipotética que eu criei. E eu espero aí ter auxiliado vocês a entenderem um pouquinho mais dessa psicopatologia, que quanto mais informação, quanto mais conteúdo, melhor qualidade de vida, melhor sabemos lidar com a situação. Quanto mais ignorante somos, pior sabemos lidar com as coisas. A informação, quem tem informação sai na frente, como meu irmão fala, né? Ou seja, quem tem informação consegue, com certeza, ter habilidades, ferramentas melhores para lidar com a situação, né? Você sabendo as regras do jogo, você sabendo o que está se passando ali, né? Você com certeza vai ter ferramentas, vai ter habilidades, vai fazer escolhas melhores para lidar com essa situação. Depressão não é palhaçada, depressão não é fingimento, depressão é uma coisa muito grave e precisa ser cuidada, né? Precisa ter atenção. Eu espero aí ter ajudado com esse vídeo. Minha intenção é sempre ajudar, auxiliar vocês, explicando o máximo que eu puder sobre tudo
que eu estudei, que eu tenho tratado clinicamente. Eu espero aí ter esclarecido. Vou tentar liberar os comentários para vocês participarem. Caso não liberar os comentários, o YouTube, né? Vocês podem comentar em algum outro vídeo fazendo referência a esse. Ah, Flávia, em relação àquele vídeo sobre depressão, aquele áudio, aquela aula que você deu sobre depressão, aí vocês comentem, fiquem à vontade, tá? Para comentar. Só que alguns comentários que envolvam racismo, essas coisas, não pode, né? Degrade outra pessoa, não pode, né? Tem que ser comentários construtivos, sugestões, conselhos de temas, tudo muito tratado de maneira produtiva, construtiva. A intenção desse canal é construir, né, conhecimento, compartilhar conhecimento, mas também eu gosto e eu ganho muito conhecimento com vocês. Quando vocês comentam, quando vocês contam a história de vocês, eu agradeço aí muitas pessoas compartilhando a história de vocês, né? Nós trocamos esse conhecimento e o principal, a maior riqueza da vida é o conhecimento. Um grande abraço a todos, eu desejo a todos um bom dia, espero aí ter conseguido tirar algumas dúvidas. Qualquer coisa, podem postar aí que eu vou tentar responder o quanto antes. Um grande abraço a todos, um bom dia para todos. Obrigada.